Um garoto comum, com notas medianas e aparência normal. Se perguntasse sobre Jack Simmons, é exatamente isso que todos diriam. Jack não teve uma vida ruim. Seu pai morreu quando era criança, mas sua mãe e irmão nunca pararam de trabalhar para o ensinar direito. Jack não demonstrou nenhum tipo de habilidade que o permitiria voar e se tornar alguém de sucesso na vida. Mas logo que saiu do colégio, arrumou um emprego numa banca de jornal próximo à sua casa. Acordava às 8 horas, tomava café da manhã com sua mãe e irmão, escovava os dentes e saía para a banca, sempre chegando junto do dono que não entendia o porquê o garoto se empenhava tanto para receber tão pouco. Jack se esforçava pois sabia que era comum, e isso lhe rendeu alguns elogios de clientes e até mesmo do dono. Certo dia, todos os jornais da cidade e do mundo noticiaram a mesma coisa. A Segunda Guerra Mundial iria acontecer. Jack não se animou de início, mas assim que foi para casa e descobriu sua obrigatoriedade em comparecer a esta guerra, aceitou, e junto a seu irmão, ambos partiram. Os primeiros dias foram difíceis. Viver na guerra era algo novo e brutal para Jack, que fora separado de seu irmão. Jack já havia visto mais de 15 homens morrendo em sua frente, e naquela noite estava rezando por eles quando alguém se aproximou. Louis Benneger. Seu sotaque era esquisito, mas se estava por ali, era aliado. Então Jack começou uma amizade que logo se tornou forte. Jack e Louis eram imbatíveis. Juntos, eles seguraram um batalhão de nazistas os fazendo fugir, e não demorou muito para que eles entrassem para o esquadrão de atiradores de elite. Jack era certeiro e se por algum motivo errasse, Louis estava lá para derrubar mais um nazista. Ambos começaram a ficar cada vez mais reconhecidos, até mesmo entre os nazistas. A dupla era temida até certo ponto. Em mais um dia de guerra, Jack e Louis estavam limpando uma cidade recém-bombardeada, achando e matando cada nazista ainda respirando entre os destroços. Foi quando um que ainda podia correr os alertou. Eles se divertiram perseguindo e torturando o alemão com tiros de raspão e para o alto. Até que esse homem adentrou uma grande casa e foi seguido até um tipo de galeria no subsolo. Jack e Louis se atentaram e passaram a ter cautela naquele lugar tenebroso. Sons estranhos eram ouvidos ao longe junto a gritos desesperados. Ambos pararam em frente a uma porta dupla. Sabiam que o alemão estava ali e queriam acabar com isso. Como um instinto, Louis pediu um tempo e recuou um pouco usando seu rádio e dando as informações necessárias para que, se algo acontecesse, eles pudessem ser resgatados. Com um suspiro, os jovens soldados arrebentaram a porta com seus coturnos e lá estava ele, o alemão, sentado atrás de uma mesa como se trabalhasse normalmente, armas apontadas, e ainda assim, ele sorria. Foi quando ambos perceberam. A sala era maior do que parecia, e das sombras surgiram nazistas mascarados. Máscaras de gás em cada um deles. Jack e Louis não tiveram tempo de pensar. O alemão se levantou e arremessou 2 granadas de fumaça. Cada um dos outros alemães também jogaram uma, e logo todo aquele lugar subterrâneo estava coberto por esse gás estranho. Os garotos conseguiram fugir, mas sem direção, acabaram perdidos naquele mar de corredores. Após 10 minutos, ambos perceberam que aquele não era um gás de uma granada de fumaça comum. Aquele gás estava os fazendo perder levemente a visão. Jack e Louis acharam um corredor sem saída, e ali ficaram se protegendo com suas armas. Ambos estavam encurralados, perdendo a visão e sem qualquer tipo de esperança de viver. Milagre. Era disso que Jack e Louis precisavam, mas parece que não iriam ter. As munições haviam acabado, os passos estavam cada vez mais perto e a consciência de ambos estava indo embora. Jack estava fazendo pressão no abdômen de Louis, pois seu amigo havia sido atingido, e os nazistas estavam vindo para terminar com a vida de ambos. Louis apertava sua arma com força enquanto Jack vagava por um mar de sentimentos. Suas mãos estavam cheias de sangue. Seu amigo estava prestes a morrer e os nazistas iriam acabar com ele. Porém, em meio à escuridão daquele lugar sombrio, luzes surgem junto com disparos e gritos. Gritos de sofrimento misturados com gritos de resgate. O batalhão havia chegado e com rapidez conseguiram tirar Jack e Louis daquele lugar. Eles foram levados para a base mais próxima e tratados lá. Jack foi separado para uma ala de pesquisa já que relatou o que o gás havia feito, enquanto Louis foi levado às pressas para a cirurgia. Após viver o inferno, Jack estava deitado olhando para o teto. Sua visão havia tido uma grande sequela e com isso,
Ele perdeu a noção de espaço por um tempo. Jack já não conseguia ver ao seu redor com precisão, somente o que estava à sua frente. Os efeitos do gás também trouxeram algo assustador. O garoto não piscava mais, e o pior para ele, não podia chorar. Quando foi liberado, Jack passou a andar pela base, se escorando nas paredes. Os soldados o ajudavam como podiam, e ele parecia controlado até certo ponto. Foi quando recebeu a notícia de que Luiz não tinha sobrevivido. Seu melhor amigo havia morrido por perda de sangue. Jack estava em sua cama e não conseguia chorar. Seu melhor amigo morreu por sua causa e ele não derramava nem um pingo. Jack se torturou por horas até que decidiu o ver. O garoto andou até a ala médica e pediu para ver seu amigo uma última vez. O doutor o levou com cautela e lá Jack ficou por horas. Na saída, perguntou onde ele tinha sido acertado e o doutor respondeu que Luiz foi acertado no rim direito e que junto ao gás, a perda de sangue era incomum. Jack voltou para seu quarto sem problemas pela primeira vez. Os poucos soldados que o viram naquela madrugada relataram que Jack caminhava lentamente com os olhos abertos, o que lhe dava um ar de terror e medo. O garoto não conseguiu dormir e quando finalmente caiu no sono, imagens brutais da guerra o atormentaram e em todas elas, Luiz pedia ajuda. Da última vez, os nazistas haviam conseguido chegar e levaram Luiz. Jack acordou assustado, suado e ofegante. À sua frente, o sargento Rogério acabava de adentrar seu quarto. Rogério era responsável por entregar as cartas a todos os soldados daquela base, e Jack sabia disso. Sabia que pela feição de Rogério, algo tinha acontecido em sua casa. A notícia era terrível para o jovem Jack, mas novamente, ele não conseguiu chorar. Sua mãe havia morrido há dias atrás, câncer nos rins. Uma notícia absurda que fez Jack começar a se tremer e respirar rápido. A mulher que ele admirava havia sido tomada por uma doença incomum em sua idade. Não só isso, como já era a segunda pessoa importante que Jack perdeu, e não chorava. As lembranças boas de sua mãe inundaram sua mente, e ainda assim, o garoto não conseguiu derramar lágrimas. Ódio, raiva e outros sentimentos obscuros começaram a tomar conta. Jack não sabia o que fazer dali em diante. Rogério havia falado algo que o garoto não escutou e pagou caro por isso. Com sua raiva no ápice, Jack visou o sargento e com movimentos não humanos, avançou contra ele. Rogério não teve reação e muito menos tempo para isso. A mão de Jack perfurou o abdômen do sargento como se não fosse nada e de lá, Jack puxou o causador de seus problemas para fora. Porque alguns problemas nos rins haviam levado duas pessoas importantes tão fácil assim. Jack olhava para o órgão em sua mão com fascínio. O sargento não teve reação, e isso tudo não alertou ninguém, uma vez que o barulho não foi tão alto. O choque de ter sido perfurado pela mão de um garoto havia deixado Rogério em choque. Lentamente, o sargento passa a cuspir sangue e cai para trás. Ele acaba por acertar uma estante, alertando alguns soldados por perto. Quando os soldados Matheus e Lucas adentram o quarto, são bombardeados com aquela cena. Rogério no chão banhado em sangue e Jack mais ao lado segurando algo com sua mão cheia de sangue. Jack parecia estar em um transe. Ele colocava lentamente o rim de Rogério perto de sua boca e quando estava prestes a mordê-lo, seu nome foi chamado. Foi como um estalo. Jack voltou a si e viu o que havia feito, mas isso lhe causou algum tipo de choque, o fazendo desmaiar. Alguns momentos depois, o garoto acordou amarrado a uma cama de hospital. Um doutor e alguns figurões do exército o cercavam fazendo perguntas e acusações. Jack aguentou tudo e no fim foi solto. O doutor lhe propôs algo que poderia acabar com sua dor e sofrimento. Jack aceitou e algumas horas depois se deitou na mesma cama. Foram necessárias mais doses de anestesia do que o normal para Jack dormir. Ele foi perdendo a consciência pouco a pouco. Seu mundo foi se apagando, mas dessa vez seria para sempre. Jack começou sua vida como uma pessoa comum. Viveu até ser convocado para a grandiosa Segunda Guerra Mundial. Lá, ele se destacou como um atirador de elite e teve sua decadência ao ser encurralado em uma armadilha nazista. Um dos melhores atiradores daquela região havia perdido o amigo e parte de sua visão. Após isso, mais uma grande perda: sua mãe.
A mulher que lhe deu todas as felicidades possíveis morreu também, e após um acesso de raiva, Jack havia feito algo horrendo. O efeito das diversas aplicações de anestesia estava passando, e apesar de estar acordando, Jack não via a luz, não via um teto branco. Tudo agora era escuro. A cirurgia foi um sucesso, e com a remoção de seus olhos, todos os efeitos daquele gás pareciam ter sumido. Não demorou para Jack ser levado para casa, onde seu irmão já havia preparado tudo. Os devidos cuidados para um ex-atirador de elite que agora já não podia enxergar. Jack se sentia desconfortável com óculos ou qualquer coisa que colocava sobre as pálpebras agora vazias, e por isso não saía de casa. Apesar de não ter mais globos oculares, algo incomum acontecia, pois Jack não tinha mais o controle, e isso as deixava sempre abertas. Dentro da grande casa, Jack tinha uma rotina simples de acordar, escovar os dentes e ouvir as notícias no rádio. Ao fim da Segunda Guerra, alguns programas foram inaugurados. Jack gostava de ouvir histórias das guerras e até foi convidado a revelar sua história por uma dessas rádios, mas o garoto recusou gentilmente. Alguns anos depois de voltar, Jack descobriu um novo passatempo que se tornou seu preferido. Ele fazia tudo o que precisava e depois ia para a varanda dos fundos se sentar na cadeira de balanço enquanto sentia o sol em sua pele. O sol naquele lugar do planeta não era tão forte, o que dava uma sensação de conforto para Jack. Atrás de sua casa tinha um longo quintal gramado. Após o quintal, um rio não muito fundo, que passava por ali, e por fim, uma grande floresta. Jack passou muitos dias ali, fazendo as mesmas coisas, porém, nunca se cansando de se sentar ao sol. Com o tempo, parou de ouvir o rádio e se entregou totalmente a ouvir a natureza enquanto o sol o aquecia. Jack se adaptou e já conseguia andar livremente por sua casa, sem esbarrar em nada e sem escorar nas paredes. Mas um certo dia, o sol não apareceu. Era de se esperar e o garoto não fez nada de diferente, além de pegar uma coberta. Mas sentado naquele leve e agradável clima gelado, os sentidos de Jack o alertaram. Era exatamente como na guerra. Jack se sentia observado. No campo de batalha, sempre tem alguém observando, seja aliado ou inimigo. Jack sabia que aquela sensação era real e que alguém o observava da floresta. Pelo dia estar frio, ele conseguiu pensar rápido e fingir estar com frio para entrar na casa sem gerar muita desconfiança. No jantar, Jack comentou com seu irmão que disse ter instalado câmeras por toda a casa, o que deu sentido para ele sair sem preocupação deixando seu irmão cego sozinho. Ainda eram protótipos, já que na época o exército e o governo ajudavam o ex-atirador de elite, mas o irmão conseguia acessar essas câmeras por outra máquina que também estava em desenvolvimento, mas já era utilizada pelo governo e o exército. No dia seguinte, a rotina se manteve. Jack se sentou em sua cadeira de balanço e após algum tempo no sol, começou a sentir aquilo de novo. Alguém o observava, mas dessa vez estava mais perto. O coração do jovem acelerou, sua respiração ficou mais forte. Jack não podia se mover sem chamar a atenção de quem estivesse ali. Um chiado começou a tomar conta do rádio que, por algum motivo, estava ligado. Uma interferência na região fez com que Jack pensasse que os nazistas o queriam. O chiado estava ficando mais alto a cada segundo. O sol parecia estar esfriando ao invés de aquecer. O vento estava ficando mais silencioso. As águas do rio pareciam estar parando. O que quer que estivesse do outro lado observando o garoto estava prestes a se mover, e todos os sentidos de Jack gritavam isso. Pela primeira vez em alguns anos, Jack se viu encurralado. Do outro lado do rio, algo espreitava para alcançá-lo. E agora, um barulho na entrada e passos fortes. Alguém havia entrado na casa e estava correndo para Jack. O ex-soldado estava encurralado e não podia fazer nada. Alguns segundos depois de ouvir a porta de entrada sendo aberta, a porta atrás do garoto também é aberta com força. Ofegante, atrás dele, a respiração masculina logo para e fica ali por alguns instantes. Depois desce a escada até o quintal gramado e, por fim, um barulho peculiar. Ele havia se abaixado. Era o irmão de Jack que logo se levantou e tratou de tirar seu irmão dali. O levou para dentro e, depois de algum tempo, se sentaram para jantar. O irmão explicou tudo. Jack finalmente entendeu o porquê seu irmão não foi à guerra. Na verdade, ele fazia parte de um tipo de agência espiã, uma agência que lidava com assuntos sobrenaturais. Jack não entendeu de início, mas após algumas explicações, conseguiu entender. Seu irmão explicou que seu novo modo de enxergar o mundo era devido a isso. De alguma maneira,
Jack havia sido exposto ao sobrenatural em meio à guerra, e agora ele exalava tal poder. Jack podia se mover livremente pela casa não por ter se acostumado com a escuridão que a falta de seus olhos deixou, mas sim pois o sobrenatural o fez se adaptar a isso. No fim do jantar, seu irmão lhe entregou uma máscara simples e azul. Essa foi a primeira coisa que Jack colocou em seu rosto para esconder seus olhos em falta, que não o deixou desconfortável. Pelo contrário, a máscara parecia fazer parte dele. Jack não sentou mais ao sol naquela semana. Ficou dentro de casa e voltou a ouvir rádio, sempre desligando quando ouvia ruídos estranhos começando. A máscara havia lhe dado confiança, e no início da outra semana, Jack foi às ruas. Assustou algumas pessoas, deixou outras desconfortáveis, mas logo, todos da pequena cidade se acostumaram com o ex-soldado que perdeu a visão. Jack criou um hábito novo de sair e andar pelo bairro. As pessoas passaram a cumprimentá-lo, as crianças a perguntar coisas. Jack estava novamente sendo inserido na sociedade. Depois de mais alguns dias, Jack adentrou um estabelecimento que logo percebeu como uma cafeteria. O atendente o serviu como ninguém, um cliente especial. Lhe deu até mesmo um especial da casa por conta da casa. Jack ficou feliz mais uma vez, mas isso não durou muito. Assim que saiu do lugar, aquela sensação voltou. Ele estava sendo observado. O chiado havia começado em todos os aparelhos ao seu redor. A respiração do garoto aumentou, e ele largou o café especial e andou o mais rápido que pôde em direção à sua casa. Jack se locomovia rapidamente. Seus passos eram rápidos o suficiente para deixar qualquer atleta de caminhada para trás. O garoto passou a ouvir passos fortes ao seu redor. O chiado o perseguia pelos aparelhos, mas os passos pareciam estar por toda parte. Não eram passos normais, e sim passos altos e penetrantes. Após algumas quadras, Jack esbarrou em alguém. O garoto caiu para trás e não conseguiu se levantar. À sua frente, a sensação. Tudo o que Jack estava sentindo vinha do que quer que ele tivesse esbarrado. O chiado aumentava, os passos fortes aumentavam. Foi quando tudo sumiu. Tudo foi embora, como se nada tivesse acontecido. Mas tinha. Uma mãe havia gritado, estava desesperada. Sua filha havia sido raptada. Jack havia esbarrado no homem que a levou e num piscar de olhos, o homem sumiu. Muitas perguntas naquele dia. Jack seria uma testemunha-chave, mas não adiantaria sem sua visão. Seu irmão foi o buscar à noite e o levou para casa, sem conversa no jantar. Enquanto seu irmão lavava a louça, disse que Jack não poderia ter feito nada. O que havia levado aquela criança não era um homem comum. Jack se levantou com ódio pela primeira vez em anos. A mesa foi arremessada para a frente e caiu a alguns metros, destruindo um pouco da sala. Jack confrontou seu irmão sobre esse tal de sobrenatural e disse não ter escolhido nada disso. O experiente agente tentou acalmar Jack, mas não teve sucesso. Jack o subjugou facilmente, o jogando contra a janela. Ele caiu ao lado da casa, batendo contra uma cerca e desmaiando. Jack, em fúria, destruiu a porta dos fundos e saiu para o quintal. Ele atravessou o rio facilmente com um pulo e parou frente à floresta. Quem, ou o que quer que fosse aquele ser, iria enfrentar sua fúria agora. A floresta que se encontra na parte de trás da casa de Jack não é tão grande, apesar de separar sua cidade de outra. Jack corre por entre as árvores com fúria e rapidez. Ao olhar de alguém de fora, sequer parece que o garoto é cego. O terreno íngreme e o solo lamacento em certas partes dificultariam até mesmo para o melhor dos caçadores. Mas Jack simplesmente segue procurando o ser que o ameaçava. Viradas abruptas, saltos por troncos caídos, paradas para se localizar. Jack parecia saber para onde ir. O garoto sentiu uma raiva absurda e após alguns minutos pela floresta obscura, parou. Não era como das outras vezes. Jack não olhava ao seu redor procurando algo. Dessa vez, ele olha fixamente para uma árvore em específico. Jack gritou a plenos pulmões para o ser sair e foi atendido. Lentamente, um som de estática se iniciou. Passos ecoaram pela floresta. O vento se tornou gélido. As árvores pareciam estar se curvando perante o ser. Estalos eram ouvidos. Os animais, como pássaros e outros mamíferos ali, se afastaram como se um incêndio houvesse começado. O ser tão grande quanto uma árvore jovem se revela. Jack não podia ver, mas sentia a presença daquele ser horrendo. O cheiro e os barulhos do ser se movendo não podiam ser confundidos. Aquele ser de altura anormal usava um terno como seu irmão. Seus movimentos eram confusos para o jovem cego que pergunta o que aquele ser deseja. Sem resposta,
Jack então se deixa ser tomado pela raiva novamente e avança contra a criatura. Seu combate é aprimorado pelas forças armadas e ainda melhor graças a essa força sobrenatural. Não são nada. Jack tenta tudo o que sabe, mas não acerta um golpe sequer. Jack logo é capturado e erguido no ar. Ele tenta se debater achando que o ser está usando seus 2 braços, mas logo percebe que não é isso. Jack consegue soltar um de seus braços e tocar o que o segurava com a mão. Algo sujo e lamacento. Aquilo não eram braços. Sabendo que estava perto do ser, Jack tentou um soco onde achou que seria a face da criatura. Ele acerta, mas não tem reação. A cabeça sequer é movida. Jack então abre a mão e tenta acertar os olhos do ser. Mas para sua surpresa, ele toca em um rosto sem olhos. Ele move lentamente a mão e percebe que também não possui uma boca ou orelhas. A intensa raiva de Jack se transforma lentamente em terror. Um ser alto de terno e sem rosto o segurava com coisas que não eram braços. Jack se debate por mais alguns segundos, mas é arremessado para trás. O garoto, que até agora se sentia mais forte do que nunca, foi arremessado com facilidade e acertou uma árvore, a destruindo como se não fosse nada. Jack vai ao chão e logo o barulho da árvore caindo segue. A estática aumenta. Os passos param. O ambiente fica mais obscuro. O ser começa a se mover lentamente. Jack aceita seu destino. Curvado perante um ser sobrenatural que, mesmo com sua nova força estranha, não conseguia derrotar. Talvez ele devesse ter ouvido seu irmão. Com um estalo, Jack se lembra de seu irmão e do que fez. Ele iria ser levado por essa criatura e seu irmão morreria ao lado da casa, ferido pela cerca. Jack somente abaixou sua cabeça e aceitou tudo, mas algo aconteceu no instante seguinte. O ser tocou em seu ombro. Dessa vez, os sentidos de Jack lhe deixaram alerta. Aquela era a mão do ser, uma mão grande e fria. Com o toque, Jack se sentiu estranho. O chiado aumentava cada vez mais em sua mente. O ser apertou levemente o ombro do garoto, que se sentia cada vez mais estranho. Quando a mente de Jack estava prestes a explodir com esse chiado ensurdecedor, ele foi agraciado com o que mais sentia falta. Tudo parecia fazer sentido agora. Aquele ser havia lhe dado algo que Jack havia perdido na guerra. Lágrimas negras começam a escorrer dos olhos vazios de Jack e escorrem pela máscara. O ser se afasta um pouco. Cada vez mais, as lágrimas caem. Depois de tantos anos, Jack começa a chorar. Mas isso tinha um preço. O ser o queria, e finalmente Jack entendeu. O chiado não era mais o mesmo. Agora ele podia entender. Aquela era a linguagem do ser. E a ordem era simples. Ainda com as lágrimas negras na máscara, Jack se ergueu. Ele se virou e lentamente andou de volta. Cada passo, e Jack se tornava outra pessoa, outra coisa. Ele logo saiu da floresta, atravessou o rio e chegou a seu antigo quintal. Andou em direção ao lado da casa. A cerca estava levemente destruída com a queda de seu irmão. No local, havia uma pequena poça de sangue e o rastro para a frente da casa, recente. Jack seguiu e, após alguns passos, encontrou seu irmão. Ele tinha acabado de conseguir subir as escadas de entrada. De joelhos, o irmão ouviu passos atrás. Sua visão e sentidos estavam confusos, mas ele reuniu suas forças e virou. Sua última visão era tenebrosa. Jack estava na ponta da escada. Ao lado do garoto, uma enorme criatura, alta, magra, sem rosto e com um terno impecável. A lua começa a ser coberta, deixando Jack cada vez mais tomado pela escuridão. O vento gélido faz o cabelo de Jack se mover enquanto ele é tomado completamente pela escura noite. Por outro lado, o homem de terno ainda pode ser visto por ser maior. No último raio de luz da lua, sombras parecem formar olhos negros e um sorriso na face vazia do ser. Ele começa a erguer a mão lentamente. Naquela distância, o irmão de Jack não poderia fugir. O braço do homem de terno era o suficiente para pegá-lo.